Agora, vamos ver as situações em que são nulos os atos que aumentam despesas com pessoal. O artigo 21 da LRF vai falar, olha, situações em que os atos de aumento de despesa com pessoal são nulos. Quais situações são essas? Olha só. Artigo 21. É nulo de pleno direito. Inciso 1. O ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda. Então, se tiver algum descumprindo algum desses dois requisitos, o ato é nulo. Quais sejam? Exigências dos artigos 16 e 17, essas são as despesas de caráter continuada que nós estudamos na aula passada, tá? Então, por exemplo, foi lá uma lei e essa lei aumentou o salário dos defensores públicos do Estado. Mas essa lei, ela não fez aquele relatório prevendo o impacto para este exercício financeiro e para os próximos dois, que toda despesa de caráter continuado demanda este relatório. Nesse caso, esse aumento é nulo, tá? E outro, se não atender ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Se está pagando acima do que deve para os inativos, esse aumento também é nulo, ok? Além disso, agora inciso 2, é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato do titular ou poder, tá? Então veja, no ano de 2022, segundo semestre de 2022, os poderes executivos do Brasil inteiro serão renovados. Esses poderes, do Brasil inteiro, melhor dizendo, né? Da União e dos Estados. Então, esses poderes executivos da União e dos Estados não poderão aumentar suas despesas com o pessoal aqui nos últimos 180 dias. E também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com o pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato. Como é que funciona isso daqui? Nós temos algumas leis que falam o seguinte, olha, nós vamos dar um aumento aqui para os professores, só que a gente não tem o dinheiro para dar o aumento todo agora. Então o que a gente faz? A gente dá esse aumento escalonado e fala, olha, nós estamos no ano, suponha, né, no ano de 2022, então, nós vamos dar um aumento aqui, valendo 10% para 2022, 10% para 2023, 10% para 2024, tá? Nesse caso, se esse aumento tem parcelas que vão ser implementadas depois do fim do mandato, são nulas de pleno direito essas parcelas a serem implementadas depois, ok? E o inciso 4 vai falar aqui, é nula de pleno direito a aprovação, a edição ou a sanção pelo chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de Tribunal de Contas do Poder Judiciário e pelo Ministério Público da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, ajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público, então vale inclusive para aprovados em concurso público, quando resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou titular do Poder Executivo, ou resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Então veja, último semestre de mandato, últimos 180 dias, não podemos ter aqui atos que aumentem a despesa com pessoal, inclusive nomeação de aprovado em concurso público. Essa é a regra aqui da LRF, ok? Parágrafo 1º. As restrições de que tratam os incisos 2, 3 e 4 devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição. Então veja, o exemplo para 2022, não importa se o Bolsonaro for reeleito, tá? Ainda assim, os últimos 180 dias do mandato dele não pode ter essas nomeações. Aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos poderes referidos no artigo 20. Então veja, só titulares de cargo eletivo,
Por isso que não se aplica aqui, por exemplo, para o judiciário, tá? Já que não é cargo eletivo. Limite de alerta e limite prudencial, tema importante aqui pra gente. Que conceitos são esses? Que ideias são essas de limite de alerta e limite prudencial? Olha só, limite de alerta, 90% do previsto na lei. Então, olha só, quanto que o executivo estadual tem para gastar com o pessoal? 59%. É 60% para o estado, né? De 60%, 49% é só para o executivo. Então, ótimo. Quando o executivo atinge 90% desses 49%, nós atingimos o limite prudencial. O limite prudencial é só um ofício, tá? O Tribunal de Contas olha e manda um ofício para o governador. Fala, governador, passamos o limite prudencial. Olha aqui. E põe lá o cálculo para ele. Só isso, tá? Não há nenhuma sanção. É apenas um aviso, tá bom? Esse é o limite prudencial em 90%. Já, por outro lado, nós temos o limite de 95%, tá? Desculpa, 90% é o limite de alerta, né? Perdão, eu falei agora há pouco errado, tá? 90% é o limite de alerta, o limite prudencial é que é 95%. Então, o limite de alerta, 90%, o limite prudencial, que é 95%. Quando atingimos o limite prudencial, nós já temos algumas vedações. Quais são? Conceder aumentos remuneratórios, exceto RGA e determinação judicial, tá? Contratar servidores, exceto reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento das áreas da educação, saúde e segurança, criar cargos e conceder hora extra, alterar estrutura das carreiras quando houver aumento de despesa. Todas essas atitudes são impossíveis quando estamos já dentro do limite prudencial de 95%, ok? E o que ocorre quando as despesas com o pessoal extrapolam o limite? Então, olha, a gente estava ali no prudencial, 95%. Agora passamos do 100%. O que acontece? Estourado o limite, o ente federativo tem 2 quadrimestres para eliminar o excedente. 1/3 da correção deve ser feita no primeiro quadrimestre. Se ocorrer no último ano de mandato, reduz-se o prazo para 1 quadrimestre. Em casos de calamidade pública, suspende a contagem desse prazo. Passamos por isso, né, no ano 2020. Em caso de crescimento baixo ou negativo do PIB, os prazos são dobrados, tá? E aí passamos para 4 quadrimestres. Também passamos por esse cenário aí nos últimos anos, ok? Agora, foi feito tudo isso, passou os prazos, ainda assim, estamos além do limite de despesa com o pessoal. O que podemos fazer? Agora nós já entramos na matéria que é tratada pelo artigo 169 da Constituição. Primeiro, nós vamos reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então, o ente federativo está estourado no limite de despesa com o pessoal, não conseguiu voltar dentro dos quadrimestres determinados. O que esse ente vai fazer? Ele vai primeiro reduzir em 20% as despesas com cargos comissionados e funções de confiança, mas no entendimento do STF, não pode reduzir os salários, tem que demitir mesmo, tá? Até chegar em pelo menos esses 20% de economia. Depois, vai ter a exoneração de servidores não estáveis, tá? Aqui é o terror de quem está no estágio probatório, pegar essa exoneração, que felizmente não é nada comum no Brasil, tanto que eu não tenho nenhum exemplo prático para falar para vocês aqui de caso onde houve essa exoneração de não estáveis. E por fim, é possível até mesmo a exoneração dos servidores estáveis, tá? Aí tendo a indenização de 1 mês por ano de serviço. Então, ente federativo que estoura limite de despesas com o pessoal, primeiro, ele tem que reduzir em 20% os gastos com cargos em comissão e funções comissionadas. Depois, ele pode
exonerar os não estáveis, só depois de tomar essas duas medidas é que ele vai poder exonerar os servidores estáveis, aí pagando a indenização, ok? E quais são as sanções para o ente que descumpre o limite de gastos? Artigo 23 da LRF, parágrafo 3º. Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o poder ou o órgão referido no artigo 20 não poderá receber transferência voluntária, obter garantia direta ou indireta do outro ente federativo, contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Aqui nós tivemos uma ligeira alteração normativa, legislativa recente, tá? Antes aqui falava, ó, vedado, né, contratar operação de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária. Agora o legislador trocou para pagamento da dívida mobiliária, tá? Um detalhezinho aí para você ficar atento na prova. Artigo 23, parágrafo 4º. As restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano de mandato. Então, olha só, se no primeiro quadrimestre do último ano já estoura o limite de despesa com o pessoal, já se aplica as sanções imediatamente. Qual é o raciocínio do legislador? Aqui não dá tempo de dar aqueles prazos longos, né? Porque senão esse gestor ele vai passar para o próximo problema fiscal. Por isso, tem que ser corrigido imediatamente. Beleza? Galera, essas são as noções que você precisa ter para fazer uma boa prova de carreira de nível superior em se tratando de despesas com pessoal. É isso aí e vamos juntos!